Aí eles vão para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. Agora é esperar no misto. Restam 3 curvas. O Hamilton é o 6º. Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo. Brasil! Corridas clássicas. E chegou a hora da gente relembrar Brasil 2008. Quem não se lembra, né? Estamos aí apenas 8 anos à frente, mas parece realmente que foi ontem aquela disputa de título sensacional. Felipe Massa na Ferrari contra Lewis Hamilton na McLaren. A briga que durou até a última curva. E aí a chuva acabou realmente decidindo tudo a favor de Lewis Hamilton. Bárbara Franzin, você que foi a responsável por esse GP. Mais uma vez, Thiago Raposo foi derrotado na votação, na escolha da corrida clássica. Mas o Thiago Raposo já tá virando tradição. Diz pra mim por que é que você escolheu essa corrida. Essa é fácil, né? Porque estamos aí na despedida do Felipe Massa e acho que a gente deveria relembrar um dos grandes momentos da carreira dele, porque apesar de ter perdido o título na última curva dessa corrida, é bem emblemático, é vitória no Brasil, é ele batendo no peito quando ele sai do carro, é muito icônico assim, e eu até queria reassistir depois de 8 anos com outra cabeça, e foi legal. Eu gostei bastante de ter reassistido essa prova. Confesso que eu matei alguns momentos do trabalho para conseguir, porque senão eu não ia poder comentar com tanta propriedade aqui, mas deu tudo certo. E eu fico feliz que a galera entrou aí na minha onda. Então, ó, quando a gente não conta de quem que é a corrida, quem escolheu qual, meio que pende pro meu lado. Então tá dando certo a estratégia. Exatamente, acho que é exatamente por aí que a gente analisa as coisas. Thiago Santa Rosa, aquela corrida realmente ficou gravada. Hoje eu estava reassistindo como sempre e não com foco total, como acontece nos domingos nas corridas inéditas que acontecem. A corrida clássica geralmente eu divido ali com alguma atividade, mas eu confesso que faltavam 4 voltas, eu parei absolutamente tudo que eu estava fazendo para assistir novamente as 4 voltas e me arrepiei e me veio toda a cena novamente na cabeça. Será, Thiago Santa Rosa, por tudo que a gente falou no primeiro bloco, que existe a mínima possibilidade de a gente ter uma disputa do título? Obviamente não na última curva da última volta, mas algo minimamente parecido, com emoção nesse ano? Até por isso eu falei que tinha alguma relação lá no início do programa, quando eu comentei a respeito do GP clássico com a corrida desse ano, e a expectativa acaba sempre recaindo em 2008. 2008 é o grande final, é a apoteose dos finais da Fórmula 1. Você não está sozinho nessa, Raposo. Eu, além de assistir a corrida toda, né, com muita atenção, nas 4 últimas voltas eu fiquei de pé na reprise. Eu fiquei de pé porque eu ficava olhando, falando, mas espera aí, deixa eu ver todo o cenário com muita atenção, e ainda assim com aquele friozinho na barriga que eu passei em 2008. E a saber, em 2008 eu vi essa prova com outras pessoas. Estava numa viagem com amigos meus do trabalho, e lá não tínhamos, todos eram fãs de automobilismo, nada disso. Tinha apenas mais uma pessoa que gostava muito, que conhecia bastante de Fórmula 1, eu, e as outras pessoas eram simplesmente
torcedores daqueles que a gente fala os comuns, né? Vão de vez em quando, vem de vez em quando e tudo mais. E aí eu me peguei vendo essa corrida hoje e fazendo a relação com o que eu vi em 2008. E as pessoas, né, a indignação naquelas últimas 4 voltas, as pessoas achando, pô, como que pode? E dentro daquela casa, algumas pessoas já falam, pô, mas o Glock, sendo que a transmissão já mencionava, mas o Glock não fez nada de errado, sabe? Emoções que afloraram e que parecem que foram hoje. E eu fiquei em pé justamente também um pouco lembrando dessas emoções também. Só que aí eu queria acrescentar algo a mais antes de retornar para você. Eu tinha uma visão de que a corrida de 2008 tinha sido uma corrida em que não aconteceu nada nas primeiras voltas e que as 4 últimas foram incríveis, sensacionais. Olha, as 4 últimas estão acima de qualquer história no automobilismo mundial. E olha que tivemos até no WEC, né, em Le Mans, aquela famoso fato da Toyota, mas eu acho não dá spoiler que tem gente que não viu ainda. Não supera. Eu tenho que tomar cuidado às vezes, né? Mas enfim, não supera esse final de 2008. Mas a corrida não foi tão ruim, não. A corrida nas primeiras 20 voltas, por exemplo... Não foi tão ruim, não. Já diz muita coisa. Não foi tão ruim. É porque assim... Foi pouco ruim só, então. Não, lembrava... As pessoas falam dessa prova como se realmente não tivesse acontecido nada. Pelo contrário, a corrida foi boa. Teve um momento que as coisas se estabeleceram e pareciam que estavam definidas, mas mesmo nesse momento que parecia tudo ok, ainda teve uma disputa, ainda teve uma emoção, coisa que, por exemplo, em alguns anos, tipo 2011 ou mesmo o ano passado, 2015, a gente pode pular completamente essa etapa, e 2008 não vai ser esquecida pelo final, mas também tem que ser lembrada pelo início, que foi bem interessante. Eu recomendo a todos vocês que ainda não fizeram isso, que façam. Abram aí www.twitter.com/realtimoglock. É uma piada, o pessoal mandando. E ele, não acredito, lá vem novamente aquele assunto, não acredito. Mas o Twitter dele tá uma piada essa semana, eu recomendo que todos entrem, porque tá muito legal de ler e acompanhar. Mas tem aqui um comentário do Marcelo Cesarino com uma pergunta no fim, que é o seguinte: uma corrida bem típica de Interlagos, com chuva indo e voltando e com graus de imprevisibilidade, uma corrida típica de decisão de campeonato, sem contar com grandes disputas, mas com muito nervosismo. Hamilton mudou muito daquela época para cá, embora sempre arrojado, fez uma corrida muito Rosberg, medíocre, calculada e não foi bem na chuva. Fez apenas o suficiente para ser campeão. Hamilton de hoje é muito melhor do que o de 2008, mais maduro e confiante. Só piorou em 2 quesitos. Em 2016, na pintura do capacete, que era mais bonita. Em 2008, e a namorada. Desculpe pelo último comentário. Safadinha. Pergunto para Fábio Campos. Felipe Massa teve naquela corrida seu último momento de piloto de ponta? Dava toda a pinta de que seria campeão, mas não foi. Qual o motivo da derrocada de Massa, Fábio Campos? Olha, o motivo da derrocada foi a ultrapassagem na última curva. O motivo de não ter sido campeão foi os erros que cometeu, os problemas que teve durante o ano, quebras, enfim. Muitos dos escorregões de performances, mesmo quando não errou, teve performances irregulares. Então foi por isso que ele não foi campeão. A gente já citou aqui várias corridas em que ele erra. O começo de ano dele foi muito ruim, enfim. E as pessoas acham que foi só por causa da Ferrari. Não, a Ferrari também foi um dos motivos, mas foi um ano todo dele, do Hamilton, muito hesitante, digamos assim. Eu só discordo do Cesarino
Completamente. A análise do Rosberg, enfim, ele tem a paixão dele, eu não tentarei tirá-la. A paixão ao contrário, né? Na questão do Rosberg. Agora, eu preferia muito mais aquele Hamilton de 2008 do que o Hamilton de 2014, sem dúvida nenhuma. Por mais que o de 2014, 15, 16, enfim, atual seja mais maduro, né? Um cara que tem mais consciência, talvez saiba realmente ganhar uma corrida de uma maneira mais precisa. O de 2007, 2008, da GP2, encantava muito mais. Era um cara que ia pra cima. Eu já disse isso aqui várias vezes, até não é culpa dele. Ele tá num carro que ele só tem uma pessoa pra ultrapassar. Quando muito. E mesmo assim, raramente acontece entre os dois. Mas esse de 2008 era aquele menino que chegou na Fórmula 1, ultrapassava, escorregava. Né? Assiste o Grande Prêmio da Malásia de 2007, Cesarino. Pega 2007, já que o ano vai acabar, as corridas históricas vão acabar, né? Ou a não ser que, né, crie-se aí se eternize o quadro aí nesse período de férias, o que pode acontecer, mas vai lá, pega esse período entre safra e assiste o Grande Prêmio da Malásia de 2007, vê aonde o Hamilton colocou o Massa. No segundo Grande Prêmio de Fórmula 1 dele, com o Massa já tinha 5 anos de Fórmula 1. Dá uma olhada na briga direta desses dois e fala se não é encantador ver aquele menino, muito mais do que ver esse super piloto que é hoje, mas largando na pole e ganhando a corrida. Sobre isso, Fábio Campos, eu tenho aqui um e-mail do senhor Manuel Siqueira, que diz o seguinte: caros ouvintes, estamos entrando em um período de poucas corridas. Pensando nisso, sugiro que aos domingos pela manhã, depois de termos acertado tal qual corrida, assistimos todos uma corrida em especial, um link disposto no WhatsApp do CV de qualquer categoria. Só importa é que tenha sido da temporada e que tenha sido uma corrida boa, sobre quaisquer aspecto ao talento de vocês. Conversei já com alguns ouvintes em off, acho que isso aqui ele tá jogando um pouco, né? E também no grupo do WhatsApp. Muitos gostaram e me encorajaram. Então, aos domingos, depois de encerrar a temporada da Fórmula 1, quem quiser assistir acompanhado, postarem uma corrida no grupo do CV e assistirem em grupo, praticamente, pois sei que é impossível em tempo real, mas o link estará lá. O que vale a diversão, o estudo de corridas interessantes e a confraternização, esta última sendo o carro-chefe. Como tive a ideia, escolho a primeira corrida, que será a primeira corrida do WTCC na Argentina. Em seguida, conforme o número de pessoas dispostas, analisaremos em conjunto a próxima corrida. Só uma explicação, a corrida deve ser dessa temporada para que ouvintes novatos que se distanciem da realidade, e sabemos que cada categoria tem sempre uma ou duas corridas do ano em especial. Então o convite está feito, vamos curtir. Tá aí, Siqueira, se você quiser organizar o pessoal comprar a ideia lá, não nos opomos, e de repente, se o pessoal comprar a sua ideia de verdade, quem sabe a gente não venha e gravamos também, mas aí você precisa, já que você tá conversando em off, que eu acho que você deu uma trucada aqui na gente, a gente pode discutir. Mas voltando, Bárbara Franzin... Prova pra ele, Siqueira. Siqueira. Faça com que esses ouvintes se manifestem. Prove pra ele. Quero ver essa manifestação. Abraçarei se ouvir essa manifestação em massa dos ouvintes. Prove pra ele, Siqueira. Voltando, Bárbara Franzin, pra sua corrida, o Fabrício Dutra diz o seguinte: nem parece que fazem 8 anos. Não lembrava que a mudança toda do título indo para o Massa tinha acontecido faltando 2 voltas para o final. A corrida inteira o título estava com Hamilton e realmente o Glock nada poderia fazer para segurar. Ele estava com pneus de pista seca e a chuva apertou muito no final. Me lembrava perfeitamente da ultrapassagem do Vettel no Hamilton. Em um certo momento, coisa rara, Galvão reconheceu os erros do Massa, dizendo até que tinha falado segura peão em Silverstone quando o Massa não conseguiu parar na pista naquele ano, mas não deixou de criticar a luz do box da Ferrari, chamando de modernidade desnecessária que hoje todos usam. Nessa corrida que poderia ter sido a última do Barrichello, pois até então o mesmo não tinha contrato para 2009. Foi despedida também do David Coulthard e não lembrava disso também, mas bem lembrado, né, o Fabrício colocou. Pelo jeito que a história é contada, parece que o Felipe Massa estava sendo campeão a corrida inteira e que na última curva da última volta ele perdeu. E não foi bem assim, né? O Lewis Hamilton estava sendo campeão a corrida inteira e faltando 2 voltas, que acontece todo o embrolho ali. O Vettel passa o Hamilton, mas assim, ele foi campeão por 2 voltas. Tanto que
com 5 voltas pro final da corrida, tem já uma frase, né, que eu trago aqui do Galvão, né, maravilhosa, como sempre, dizendo que o Brasil corre com o Vettel agora, porque o Vettel fez a ultrapassagem no Hamilton pelo 5º lugar, faltando 2 voltas só pro final da corrida. Então, a todo momento, o Hamilton estava na frente, tinha essa vantagem, seria o campeão, só que o Massa estava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele estava na frente em primeiro, não vacilou, continuou ali, e as pessoas resolveram culpar o Glock, né? Então até na semana passada eu já tinha visto o Twitter do Glock, eu morri de rir com ele colocando tipo, lá vem GP do Brasil, lá vem as pessoas de novo. Acho que eu vi algum jornalista do Motorsport, não sei, falando... essa é uma das teorias de conspiração mais ridículas da Fórmula 1. E eu falei, não, realmente, até eu que gosto preciso admitir que essa não tinha como, né? Porque a chuva começou a apertar e enquanto não estava tão forte ele conseguiu segurar o carro, mas quando a pista virou sabão, não tem como você manter um pneu de pista seca naquelas condições e ele ia ficar patinando e ia ser ultrapassado por muito mais gente se tivesse mais uma volta de corrida. Eu até ele arriscaria entrar nos boxes, né? E vocês falaram um pouquinho dessas últimas voltas, como vocês assistiram e tudo mais. Eu também, mesmo ali no trabalho, eu dei tipo uma olhada assim. E eu achava que eu já estava preparada, isso já aconteceu, foi há muito tempo, tipo, vou vendo uma boa, mas eu arrepiei assim. Eu olhava assim, meu braço todo arrepiado, eu falava, gente, como emociona ainda, né, esse final de... Não por ter sido Felipe Massa, enfim, por ter perdido logo depois que cruzou a linha de chegada, mas pelo final épico que foi, né, de na última curva, da última volta, ali no último momento, de se cruzar a linha de chegada e um piloto achar que tinha levado o campeonato, aí depois muda tudo, as duas famílias nos boxes comemorando. Então foi, assim, um final de... campeonato espetacular, né? Lembrando que era assim no Brasil a final, né? Então foi realmente na última prova, no último momento. Então foi muito incrível mesmo, mas a corrida em si não foi, nossa, né? Que maravilhosa e tudo mais. Mas teve toda uma tensão por conta desse cenário, toda essa atmosfera de disputa da final. E tem uma parte mesmo, né? Que o Galvão cita... porque alguns erros do Massa não foram culpa dele, como a mangueira lá em Singapura. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Depois de um tempo, essa mangueira continuaria ainda sendo muito discutida quando estourou a bomba da batida do Nelsinho. Então ali ainda tava tudo bem, né? O Nelsinho que acabou saindo logo no começo da corrida também, né? Então foi pouco mencionado. Ô Raposo. Ô Rosa. Posso falar? Mas eu vou te jogar uma pergunta então, já que você quer falar, tem uma pergunta pra você aqui. Josué Fraga, o goiano de 12 anos, que diz o seguinte: pra mim, a última temporada de destaque da Fórmula 1, não simplesmente pela boa temporada de um brasileiro, mas sim pelas disputas livres. Uma categoria que dava gosto de ver, aonde não só uma equipe se mostrava nas corridas, mas sim um monte. Desde a Ferrari, passar por McLaren, Toyota, BMW, Sauber. Mas a treta que quero colocar hoje foi uma ruindade do maledito do Glock ou por uma sucessão de situações antes mesmo da última volta. Deixa a bomba com Rosa e Campos. Fight! Não foi. Na verdade, o Glock fez uma excelente corrida, teve bastante destaque durante a prova toda. Ele arriscou uma posição melhor no final, que indiretamente ia dar o título pro Massa, isso já foi discutido. Acho que não tem fight aí. Aliás, tem que se destacar como o carro da Toyota andou bem nesse GP, como andou em alguns GPs ao longo do ano, mas não era o carro como, por exemplo, foi o da BMW Sauber. Esse sim, um carro extremamente competitivo e que, de certa maneira, traz um pouco de saudade sim para a disputa. Eu acho que o Josué era um pouco novo nessa época, não chegou a ver. Eu só discordo dele uma coisa, né? No caso,
a corrida de 2008 é de uma época que se disputava assim, mas eu, por exemplo, tinha escolhido 2012. 2012 eu acho que também era nesse sentido. Tínhamos uma disputa ali aberta também. Ok, você pode colocar que não eram tantas equipes, mas era uma disputa em aberto. De novo, aqui também não estou querendo questionar o fato dessas duas maravilhosas provas, né? Tanto 2008 como 2012, que fazem parte já da história do automobilismo mundial. E aproveitando que você deixou a deixa aqui comigo, Raposo, uma coisa que eu queria falar a respeito dessa corrida clássica e eu não posso deixar de mencionar é o fato do Barrichello estar ameaçado, né, naquele período, e que muito já se discutia que ele podia fazer a sua última corrida. E olha só que curioso, né? Foi a partir dali, depois que surgiu, que confirmaram a saída da Honda, e aí veio o Ross Brown, comprou o espólio da Honda, e o ano seguinte foi aquela incrível história que resultou no título do Jenson Button, e o Barrichello as suas últimas vitórias, e que até hoje, né, as últimas vitórias de um brasileiro na Fórmula 1, se eu não estou errado de novo, que a minha memória de vez em quando me falha. Não, e tem até uma curiosidade, né, do Barrichello, porque ele correu essa prova usando o capacete do Ingo Hoffmann, que fazia suas últimas provas na Stock Car naquele ano. Então em 2008 ele deixou a categoria, e é impressionante como já faz tempo, gente, já são 8 anos, parece que foi ontem que o Ingo parou de correr, que como passa mesmo. Para mim era ontem essa corrida também, enfim, então o tempo realmente tá voando, assim, ó, eu lembro de muitas coisas dessa corrida, é bem importante também, então não tá tão ruim assim. Diga. Babi, o legal é que essa viagem, eu não sabia, tá? O local, uns amigos meus tinham escolhido para ir, a viagem que eu mencionei, que eu fiz nesse final de semana do GP, e eu fui numa praia que é próxima de um condomínio fechado, onde os pilotos da Stock Car moravam. Sabe aquela coisa, né? Os pilotos acabam morando próximo do outro, que mora próximo, e naquele dia haviam muitos pilotos na região da onde eu estava. Então, assim, havia algumas coincidências ali. O pessoal fechou as casas para fazer festa, para ver o título, ou ver a possibilidade de título do Massa. Isso também eu achei bem legal, bem curioso, né? Mas aconteceu que a tarde foi um pouco triste naquela região. Depois vira umas ping e tá tudo certo, né? Raposo, você ia falar alguma coisa? Pegar dois ganchos aí, já que vocês falaram de Ingo Hoffmann, nós faremos aí novamente o Natal, apoiando aqui o Instituto Ingo Hoffmann em Campinas, só passando toda a correria do GP do Brasil, e nós faremos como o ano passado, anunciaremos. E eu lembro algo curioso, já que o Rosa está relembrando as viagens, eu me lembro que teve um evento antes desse GP Brasil, com Robert Kubica no shopping de São Paulo, e foi quando eu conheci pessoalmente Bárbara Franzin, nós estivemos lá, e uma pena, né, era um piloto, Robert Kubica estava lá nesse grid, e hoje a gente sabe que não está mais, depois do acidente e tudo mais, então é uma coisa aí uma lembrança um pouco triste desse GP. Mas, Bárbara, eu queria saber das suas anotações pra gente fechar com o GP Clássico. Bom, só queria dizer que a lembrança boa é você ter me conhecido, né? Então, vou seguir agora para os comentários aqui. Galvão, né? Sempre ele maravilhoso. Se tiver chovendo pro Felipe, é melhor largar com o safety car. Ele quer a vitória e confirmar sua superioridade em Interlagos. Aí uma hora mostra a câmera nos boxes da McLaren. Ali o irmão do Lewis, ali atrás a namorada que faz parte de um conjunto britânico que eu vou me esforçar para lembrar. Aí entra a Mariana, Pussycat Dolls. Obrigado, Mariana. Né? Ficou feliz. Aí ele dizia, aí o Vettel que vai entrando pro clube dos grandes. Fica aí Nelsinho fazendo dupla com o Alonso. A gente torce pra isso. Então 2 comentários que tipo,
o Vettel, que ainda corria, né, na Toro Rosso, que fez uma grande prova, e Nelsinho e Alonso, que a gente sabe que não terminou nada bem essa história. Aí tem um momento que tem um rádio do Rosberg, que o engenheiro pede para ele acelerar, e aí o comentário do Galvão, maravilhoso. Como sempre, esse rádio desnecessário. Aí, que mais que ele fala, né? Na última, ele que contou essa história do Ingo Hoffmann, também do Barrichello, que foi bem bacana. Aí ele pergunta do Vettel, né? Falando, ele tá na Toro Rosso hoje, agora no ano que vem ele já vai pra Red Bull, vai mudar o motor, será que ele vai andar tão bem assim? Aí lembra da Mangueira de Singapura, fala que no final da corrida o Brasil vai correr com o Vettel agora. E no final ele infarta, né? Praticamente, com o que aconteceu, né? Vai, Felipe, é do Brasil e depois, não é, né? Então rola aquele anticlímax terrível. E só uma observação antes da gente mudar do nosso bloco, né? Que o Berger ainda estava à frente da Toro Rosso na época. Então foi bacana de vê-lo ali rapidinho, como diretor da Toro Rosso. Já saiu faz tempo, mas foi uma cena interessante também. Então, acho que é isso, gente, de anotações dessa corrida clássica. O pessoal está anotando bastante também, eles estão me ajudando aí em algumas ocasiões, mas deu para pegar umas frases legais aqui.